Então, vamos continuar aqui no nosso Sefer HaHinur. A gente já está, Baruch Hashem, na mitzvah Pei Rei, na mitzvah 85, e a gente vai ver que tem uma conexão, a gente já tinha mencionado isso na aula passada, e vamos voltar aqui na conexão, que é a mitzvah de Shvitat Beshabbat. É a mitzvah do descanso do Shabat. Obviamente que o descanso também existe a mitzvah da gente descansar, da gente dormir um pouco mais, mas o conceito do descanso, obviamente, é o conceito da gente parar de criar, a gente para de fazer atividades criativas no Shabat. E na aula passada, a gente terminou falando sobre a mitzvah de Shmitat Karkaot, que é o descanso das terras. 6 anos a gente vai trabalhar e 1 ano a gente vai descansar a terra. O que é descansar a terra? Não vamos fazer atividades que são de manter a terra, de construir, de plantar, de fazer tudo o que precisa para a produção poder florescer. Então, a gente, obviamente, direto tem o paralelo dos 6 anos de Shemitah e o sétimo ano, os 6 dias da semana e o sétimo dia da semana, que é o Shabat. E o próprio nome Shabat vem do conceito de Shvitah, Lashevet, o descanso, a gente parar de produzir, a gente parar de construir. Então, essa é a mitzvah Lishbot Mimelacha Beyom Shabat. A gente vai deixar de fazer qualquer uma das 39 melachot construtivas, são os 39 categorias de atividades construtivas que a gente não vai fazer no Shabat. Entre elas, a gente já falou bastante, na verdade, lá na mitzvah 32, aqui o Sefer HaHinur, ele não vai se alongar, ele fala que já foi falado Shenemar, Beyom HaShvi'i Tishbot, no sétimo dia você vai descansar, Kol Inyaná Katuv Lemala Belav Abal Zeh. Então, a gente já viu tudo relacionado com a mitzvah negativa, com as proibições da gente fazer qualquer trabalho no Shabat. Então, isso a gente viu lá na mitzvah 32. Venir pela mitzvah Shabat ad Yud Beit Peamim. Olha, para a gente entender, quando a gente tem dúvida da importância aos olhos de Deus de uma mitzvah, a gente vê, por exemplo, o Shabat, ele é repetido 12 vezes na Torá, a mitzvah de guardar o Shabat, a mitzvah do descanso do Shabat. 12 vezes na Torá é recordado essa mitzvah de guardar o Shabat. Então, aqui a gente pode ver e sentir um pouquinho mais o quanto é importante essa mitzvah aos olhos de Deus. Então, ele não se alonga, ele só usa como referência a mitzvah 32. Para quem quiser, a gente tem gravado todas as mitzvot desde o começo. Então, vale a pena dar uma repassada aqui na mitzvah de guardar o Shabat, a mitzvah 32. Vamos lá para a mitzvah Peivav, a mitzvah 86, que é Shelo Lishavá Beavodá Elilim. A gente não deve jurar em nome de nenhuma idolatria. Então, assim, está escrito com a ideia da mitzvah Shelo Nishba Beshem Avodazará. A gente não deve jurar em nome de nenhuma idolatria, afilo leudeia, mesmo que você está falando com alguém que segue essa idolatria e fala, olha, jura em nome da minha idolatria que você está falando a verdade, é proibido a pessoa jurar em nome de qualquer idolatria. Velo nashbia lagoiba. Então, e também a gente não pode fazer alguém jurar em nome de uma idolatria, mesmo alguém que segue essa idolatria. Então, falou, olha, jura pelo teu Deus que você não fez isso. É proibido que a gente mencione, nem a gente jurar e nem fazer alguém que segue essa idolatria também jurar em nome da idolatria. Shenemar, como está escrito, Beshem Elohim Ahirim Lotaskiro. A gente não deve mencionar o nome de outros deuses. O Bichlal Askará, e incluído também nisso de mencionar, chamando Ben Nishba, Ben Masbia. Então, a gente aprende tanto jurar quanto causar que uma outra pessoa jure. Então, tudo isso está incluído na proibição da Torá. Veies Mefarshim,
שעיקר לאו זה אינו בא אלא בעוסק עם הגוי ביום עידו ומרוויחו. Então, aqui tem comentaristas que falam que essa mitzvah, na verdade, ela se aplicaria especificamente se a pessoa ela está se envolvendo com alguma coisa de idolatria no dia da festa que os outros povos vão fazer dessa idolatria e faz a pessoa lucrar alguma coisa, quer dizer, você traz algum benefício para a pessoa no dia dessa idolatria, de Azil o Modé, porque a pessoa vai lá e vai agradecer a sua idolatria como se eles tiveram sucesso graças à idolatria. Olha, tá vendo? Bem no dia da minha idolatria, olha quanto dinheiro eu ganhei, e vai lá e vai agradecer para a idolatria. Isso vai ser um grande Hilul Hashem, como denegrir o nome de Deus, Hashem errado, o único Deus, se a gente acaba indiretamente fazendo com que pessoas acreditem que existem outras forças fora o Criador do mundo, que infelizmente acabou acontecendo com o povo judeu. O povo judeu tinha se desviado do caminho e eles tiveram uma guerra contra os Plishtim, e os Plishtim acabaram ganhando a guerra, eles venceram o primeiro confronto com o povo judeu. O povo judeu decidiu que eles vão levar para frente de batalha o Aron HaKodesh. Os Plishtim ficaram com muito medo. A hora que eles viram o Aron HaKodesh, eles ficaram com medo, e depois disso eles acabaram se encorajando, acabaram atacando o povo judeu, mataram os dois filhos do Eli, que era o Cohen Gadol na época, que o Shmuel Navi, ele estava começando a se tornar o Navi do povo judeu, e eles acabaram conquistando, roubando o nosso Aron HaKodesh e levaram lá para a terra dos Plishtim, e foram festejar, foram agradecer o rei, o deus deles, o deus Dagon. Por que esse deus chamava Dagon? Vem de Dag, de peixe. Ele tinha uma parte do corpo, era um ser humano, e uma parte do corpo era peixe, era um corpo de peixe com cabeça e braços humanos, e eles foram lá festejar, fizeram uma grande festa para o deus Dagon, que ajudou eles na batalha, e infelizmente a gente acabou de forma indireta. Isso foi um grande erro do povo judeu, que acabaram dando força para a idolatria. O que aconteceu? Guardaram o Aron HaKodesh na mesma sala onde estava a estátua de Dagon, no santuário lá do Dagon. No dia seguinte, quando eles entram de manhã, a estátua de Dagon está caído com a cara no chão. Eles estranharam, mas tá bom, vai ver que bateu um vento, aconteceu alguma coisa. Eles levantam a estátua. No dia seguinte, quando eles abrem a sala, de novo a estátua está caída, mas a cabeça e os braços foram partidos e rolaram para o outro lado da sala. Eles ficaram horrorizados, ficaram com tanto medo do Aron HaKodesh, começou a ter pragas, uma epidemia, começou a ter ratos na cidade, e eles acabaram ficando com tanto medo que eles devolveram de forma voluntária o Aron HaKodesh para o povo judeu, e acabaram tendo que reconhecer a grandeza de Deus, mandaram vários presentes, até os sacerdotes de idolatria, eles reconheceram a grandeza de Deus e falaram: olha, quando a gente mandar a arca de novo para eles, é bom mandar presentes para a gente apaziguar o Deus deles, porque o Deus deles ficou muito bravo, e Hashem ele mostrou o poder dele sobre o mundo inteiro, que esse Dagon, na verdade, era uma grande mentira, uma grande ilusão que eles acreditavam naquela estátua, mas acabou sendo o momento que o povo judeu fez esse Hilul Hashem, e também os Plishtim, novamente, quando eles derrotaram o Shimshon, quando eles conseguiram prender o Shimshon e cegaram o Shimshon, eles fizeram também uma grande festa para as idolatrias deles, e foi justamente essa festa para as idolatrias que o Shimshon usou para derrubar lá o Coliseu dos Plishtim e matar mais de 3.000 pessoas de uma única vez. Então, várias vezes na história, infelizmente, que erros do povo judeu levaram ao Hilul Hashem, denegrir o nome de Deus, quando o nome das idolatrias elas foram exaltadas como se o sucesso que eles tiveram não foi porque Deus estava bravo com o povo judeu e castigou eles, e sim eles achando que o Deus deles tem força
e ajudou eles a vencerem o povo judeu. Veka avar alotaskiro klomar. E a pessoa, então, que ele ajudou alguém no dia da festa da idolatria dos outros povos, e ele vai agradecer ao seu falso Deus por causa do judeu, transgrediu essa mitzvah da Torá, klomar shelo yaskiru acherim al derech asura lahem, dehainu al dat leavdam. Então a gente não pode nem a gente mencionar e nem que causar com que outras pessoas mencionem o nome de alguma idolatria com a intenção de servir essa idolatria. Sheu Asur Avlahem na Torá, porque é verdade que todos os povos do mundo também têm a proibição de fazer idolatria. Isso não é só dentro da Torá, existe o conceito das 7 mitzvot de Bnei Noach. Quais são as 7 mitzvot de Bnei Noach? Só para a gente fazer um siman aqui, um sinal, para nunca mais esquecer quais são as 7 mitzvot de Bnei Noach. O jeito fácil para lembrar: Aleph, Beit, Gimel, Dalet, e as 3 mitzvot da Torá, que a gente é melhor entregar a vida e não transgredir. O que significa esse siman? Aleph é Ever Minachai, é proibido para qualquer povo do mundo comer partes de um animal vivo. E isso era, infelizmente, uma das práticas antigas, que as pessoas não tinham geladeira, então eles iam tirando partes do animal para ir consumindo e mantinha o animal vivo, obviamente, às custas de muito sofrimento do animal. A letra Beit é Birkat Hashem, então é proibido amaldiçoar, apesar do nome abençoar a Deus, mas aqui, na verdade, uma mitzvah negativa, é a proibição de amaldiçoar o nome de Deus. Gimel é Gezel, a proibição de roubo. Dalet é Dinim, eles têm a obrigação de estabelecer tribunais de justiça, obrigação que a justiça ela seja cumprida, e as 3 mitzvot, Yareg ve'aliavor, que a gente tem que dar vida para não transgredir. Também todos os povos do mundo, nas 7 mitzvot de Bnei Noach, eles também estão advertidos que eles devem cumprir essas 3 mitzvot aqui, que é a proibição de assassinato, a proibição de relações proibidas e, obviamente, a proibição de idolatria. Então, quando a gente está fazendo com que qualquer pessoa do mundo ele jure em nome da sua idolatria, ou ele vai agradecer para a sua idolatria, a gente está causando um tropeço, porque essa pessoa também tem proibição de seguir essa idolatria. Então, todos os povos do mundo, Musharim alavodazará, eles também estão proibidos, eles estão advertidos contra a idolatria. Veodo sifo, zichronan livrachá, archaká ve'amru besanhedrim. E mais ainda, os nossos sábios querem distanciar a gente de qualquer forma de idolatria, de qualquer contato com a idolatria. Shelo yomar adam lechavero, shmor li betzad avodazara plonita. A gente não pode usar nem como referência. A pessoa ela quer ir em algum lugar, ela quer ir numa festa, fala, qual o caminho? Então, vai na direita. Sabe aquela estátua da idolatria que tem lá, daquele Deus não sei o quê? Então, lá você vira à direita. Então, é proibido a gente usar até mesmo como referência qualquer coisa relacionada com idolatria. Mishorshei a mitzvah, qual é a raiz dessa mitzvah? Learhik kol inyan avodazara, afastar o povo judeu de qualquer coisa relacionado com as idolatrias. O bemase, o badibur, tanto nos atos quanto nas palavras também, não só nas atitudes, mas também que a gente não pronuncie e a gente não cause que outras pessoas também vão pronunciar. Etchelo yale zichra pilvavendo leulam, até que nem venha a lembrança de nenhum tipo de idolatria no nosso coração para sempre. Veisgiru raboisenu zichronan livrachá ve'amru shebe'arbaim ve'arba mekomod ishartanu a Torá leia. Olha que incrível, 44 lugares diferentes da Torá a gente tem advertências em relação às idolatrias. Lerov miusá, porque é algo tão desprezível por Deus, quer dizer, Deus ele se incomoda tanto por uma pessoa, ao invés de acreditar no único Deus verdadeiro,
ele vai seguir as idolatrias, vai seguir como antigamente tinha todos os tipos, o Deus da guerra, o Deus do amor, o Deus da chuva, o Deus do trovão, e infelizmente as pessoas faziam oferendas, as pessoas se curvavam. Estamos entrando aqui, Minas Shamayim, nada é por acaso, estamos entrando aqui nas Parashiot, que falam sobre Avraham Avinu. Avraham, ele foi o primeiro, o normal do mundo, estamos falando 20 gerações desde a criação do mundo, 10 gerações de Adam Arishon até Noah, 10 gerações de Noah até Avraham Avinu. O normal do mundo era acreditar nas idolatrias. O Terah, o pai do Avraham Avinu, que já começou a aparecer no finalzinho da Parashat Noah, o Terah, ele não só era um idólatra, ele tinha uma loja de idolatrias. Avraham Avinu, a história conhecida, foi lá, quebrou todos os deuses. Um dia que o Terah pediu para o Avraham cuidar da loja, o Avraham quebrou tudo, deixou na mão de uma das estátuas grandes um machado, e quando o pai chegou e viu todos os ídolos quebrados, falou: filho, o que aconteceu? Falou: pai, você não sabe, veio uma senhora, ela veio trazer oferendas, veio trazer comida aqui para uma das idolatrias, e as estátuas começaram a brigar, e esse grande veio, pegou esse machado e quebrou todas as estátuas. E o Terah virou para o Avraham e falou: você acha que eu sou tonto? Você acha que eu vou acreditar que essas estátuas, uma pegou e quebrou todas as outras? As estátuas não têm vida. Eu falo: pai, que seus ouvidos escutem o que sai da tua boca. Como assim? Você vende estátuas para as pessoas e você não acredita que elas têm força para pegar o machado? Elas podem fazer o quê, então? Então, a verdade é que muita gente acaba acreditando nas idolatrias como uma maneira de escapar de Deus, de escapar de valores morais, de escapar de responsabilidades. Muito mais fácil você seguir um Deus que não tem obrigação nenhuma. Quando ele está bravo, você leva lá uma comida para ele se acalmar, e está tudo ótimo. Você vive tua vida do jeito que você quiser e não precisa se preocupar, não precisa ter uma conduta reta na vida, não precisa ser honesto, não precisa de nada, já que o mais importante é só quando Deus está bravo, você leva para ele lá um pouquinho de comida e fica tudo tranquilo. Então, não é essa a ideia da Torá, e a Torá quer que a gente arranque qualquer ideia, qualquer associação, qualquer lembrança dessas idolatrias que são, na verdade, uma grande mentira e uma grande enganação. Midinei a mitzvah, vamos ver aqui algumas leis associadas com essa mitzvah, muitas coisas, como a gente sempre fala em todas as mitzvot, estão explícitos no Talmud. O Talmud, ele vem trazer aqui várias leis relacionadas com todas as mitzvot. Mashamru, Shafilo Leaskir Shema Vodazara, a gente não poderia nem mencionar o nome de uma idolatria. Shelo Kederech Shvuah, Assur, mesmo que não é na forma de um juramento, também é proibido. Stam fica falando do nome das idolatrias, porque isso dá força, o dibur. A gente tem que saber que tudo que a gente fala, isso cria uma vida nova, isso cria uma nova energia. A fala tem força, então a gente não deve nem mencionar o nome das idolatrias. Veshekol Avodazara Aktuvá Besifrei Kodesh Mutar Leaskir Shema. Falou: não, peraí, Rabino, você acabou de falar do Dagon aí, desse Deus, e está falando para a gente que é proibido mencionar as idolatrias. Então, muita calma. Todos os nomes de idolatrias que estão explícitos na Torá, e obviamente não estamos falando dos tam, não estamos falando só por falar numa aula para ensinar o que aconteceu, como era, isso tem permissão da gente falar. Chegou no outro exemplo que ele traz aqui sobre Peor. Peor aparece no Sefer Bamidbar, infelizmente, numa das grandes tragédias do povo judeu, depois que o Balak e o Bilam tentaram amaldiçoar o povo judeu, eles conseguiram fazer com que muitos judeus acabassem, por outros desejos, mas eles acabassem caindo também na idolatria, e o Deus que eles usavam, que eles seguiam, era um Deus chamado Peor. O Bel Nevo é um outro Deus que aparece no Sefer Yeshayahu. Então, esses deuses que estão explícito na Torá, a gente pode mencionar o nome deles, mas também a gente vai mencionar se tiver alguma toele, se tiver algum benefício, se tiver alguma coisa que a gente vai ensinar. Uma coisa interessante para ver, talvez até desgastem, uma coisa
nojenta, mas uma das idolatrias que eles seguiam era que eles faziam suas necessidades na frente do Deus. Esse é o nível que o ser humano consegue chegar de estupidez. A forma de servir o Deus deles, desse Deus pior, era fazer as suas necessidades na frente da idolatria, na frente da estátua desse Deus pior. Então, infelizmente, o ser humano, quando ele quer fugir da verdade, ele acredita nas coisas mais estúpidas possíveis e imagináveis. ושאסור לגרום לאחרים שידרו ושיקימו בשם עבודה זרה. Então, é proibido para a gente também causar com que pessoas eles façam promessas ou eles usem os nomes das idolatrias. Então, tem que tomar cuidado até em relações de negócios para que a pessoa não venha, através desse relacionamento comercial, mencionar de forma de um juramento, de uma promessa, alguma coisa associada com as idolatrias. Aval eino loque eila anoder ve'amekayem bishma. Mas não toma chicotadas, a não ser uma pessoa que ele faz uma promessa ou faz uma afirmação usando nomes de idolatrias. Dehainu anishba beatzmo velo amashpia. Então, alguém que pronuncia com a própria boca, alguém que outra pessoa fez ele jurar. Então, falou, olha, eu faço você jurar em nome da idolatria, quer dizer, quem pronunciou foi o outro, essa pessoa está fazendo uma transgressão da Torá, mas ele não recebe chicotada, já que não foi ele que fez o ato propriamente dito. Então, mesmo essa pessoa que não jurou com a sua própria boca, ele jurou através de outra pessoa que mencionou para ele, que pronunciou por ele o juramento, mas, de qualquer maneira, essa pessoa ela fez uma transgressão da Torá, mas ela não vai receber chicotadas. Lefi das Arambam. Isso tudo de acordo com o Rambam, o Maimonides, Beyeter Prateia, Mevoarim Beperek Shvi, Mi Sanhedrin. E mais detalhes para quem quiser conhecer, um tratado que a gente já falou muito sobre ele, o tratado de Sanhedrin. Como o nome já diz, Sanhedrin era o nome do nosso grande tribunal. Tem, na verdade, o Sanhedrin Agadol, o Sanhedrin Akatan, eram os tribunais que podiam fazer as leis, todas as leis do povo judeu, que podiam, inclusive, fazer os julgamentos aqui que envolviam pena de morte, o grande tribunal com 71 juízes, o pequeno tribunal com 23 juízes, que poderiam até mesmo condenar uma pessoa à pena de morte. Venoeged bekol makom bekol zman, essa mitzvah se aplica em todos os lugares, em todas as épocas. Bizharim unekevot, tanto os homens quanto as mulheres estão incluídos nessa mitzvah. Veover alea venishba badavar mikol anivraim sheyaminu bam akofrim askalim al-tzad agdulá. Então, se a pessoa fez um juramento em nome de qualquer criatura do mundo, que as pessoas acreditam, as pessoas tolas acreditam que tem uma divindade nessa criatura, tem alguma grandeza além de Deus, que isso é o conceito da idolatria, que existe alguma força independente de Deus. Então, a pessoa que jurou, não importa que tipo de criatura, se tem pessoas que acreditam que essa criatura tem uma força, como uma das idolatrias mais clássicas da história da Torá era justamente dos astros, né? As pessoas se curvavam para o sol, para a lua, para as estrelas, por isso que Avodah Zará também é chamado Oved Kohavim, o servidor das estrelas. Esse é o nome que os nossos sábios usam para se referir aos idólatras. Então, essa pessoa que pronunciou o juramento, Hayav Malkot, ele recebe 40 chicotadas. Ken Katav, Arav Zichrono Livracha, Viafal Pishe En Bomase, mesmo que isso não envolve nenhum ato, e sim Dibur, Merov Homer Avodah Zarahu. Então, por que a gente falou uma regra? Até agora, todas as mitzvot que não envolvem atos também não recebiam chicotadas. Aqui é uma exceção da Torá, porque é uma exceção pela gravidade aqui da transgressão.
então a Torá foi mais rigorosa do que o normal. Vamos lá para a mitzvah Pei Zayin 87, também está associado ao mesmo conceito espiritual, é a mitzvah de Shelo Leadiach Bnei Israel Achar Avodah Elilim, não atrair pessoas do povo judeu para Avodah Zará, quer dizer, não ser um intermediário para levar pessoas, para afastar pessoas dos caminhos da Torá e levar as pessoas para os caminhos da idolatria. Então, assim é a mitzvah Shelo Ikra Adam Bnei Adam Lavod Avodah Zará, não convocar pessoas, não chamar pessoas para que elas sirvam idolatrias, Vaizarez Otam Malkar, e que vão impulsionar, quer dizer, vão incentivar pessoas para que sirvam outras idolatrias. Ve'afal pi shezeh hakore lo yavdena velo yasela peulá mina peulot, mesmo que a pessoa que está chamando ela própria não faça idolatria, ela não faça nenhum dos atos que configuram como idolatria. A gente já explicou nas mitzvot passadas que todos os atos que são feitos dentro do Beit HaMikdash, que eram feitos, Bezrat Hashem, que em breve novamente vão ser feitos dentro do nosso Beit HaMikdash reconstruído, tudo que era usado como serviço para Deus, se for feito para uma Avodah Zará, para uma idolatria, então entra aqui na proibição da Torá de idolatria, ou até mesmo se é um serviço específico dessa idolatria, então a pessoa que fez isso, ele está hayab, ele estaria aqui obrigado pela Torá, ele estaria condenado pela Torá por estar fazendo idolatria. Então, mesmo que essa pessoa ela não está servindo, ela não está fazendo nenhum dos atos que se configuraria como idolatria, mas ele está chamando outras pessoas, está incentivando que outras pessoas vão para a idolatria, ele já está transgredindo essa mitzvah da Torá. Vechen amru beSanhedrin, e assim está no Tratado de Sanhedrin, lo ishama al pirra, que não seja escutado da sua boca, você incentivando, você falando sobre essa idolatria, azhará lamadiah, é uma advertência da Torá contra quem atrai pessoas para os caminhos de idolatria. Vechen amru bemechilta, e assim também o Midrash, ele explica para a gente. Shoresh a mitzvah yadua, a raiz dessa mitzvah é entendível, é sabida, quer dizer, não precisa se aprofundar muito para entender qual é a raiz dessa proibição da Torá. Dineia, algumas leis associadas aqui com essa mitzvah. Beperek Asiri mi Sanhedrin, no 10º capítulo do Tratado de Sanhedrin, o Misheloidiach Benyan Zeh Eila Adam Echad, se uma pessoa atraiu para a idolatria uma única pessoa, Einu Nikra Madiach, Eilu Mesit, existem duas categorias. A pessoa pode ser um Madiach, Madiach é aquele que desvia muitas pessoas, que atrai muitas pessoas para a idolatria, ou um Mesit, é alguém que seria alguém que seduz uma pessoa para os caminhos de idolatria. O Beseder Re'eh Anohi, a gente vai ver na mitzvah lá para frente, mitzvah Bezrat Hashem, mitzvah 462, está escrito Nichtovas Hara Mesit. Ele vai explicar a diferença do Madiach e do Mesit. Mas, só para ficar claro, desde agora, Madiach é quando envolve você afastar mais de uma pessoa dos caminhos da Torá e para os caminhos de idolatria. Aval, que Madiach Shnei Anashim, ou Yoter Nikra Madiach, quer dizer, Madiach, essa proibição de atrair pessoas para a idolatria é de duas pessoas para cima que se configura essa transgressão da Torá. Se é uma única pessoa, é uma outra transgressão da Torá, que a gente vai ver lá na mitzvah 462. Vezesha tamotze kol arechakot eilu bavodah zará. Por que a gente vê tantas coisas que distanciam a gente das idolatrias? Como a gente falou 12 vezes na Torá, repete sobre a proibição de idolatria, de mencionar idolatrias. Por que tanto distanciamento? Vegodel aonesh ba, e o castigo tão rigoroso que tem sobre a idolatria, até que é repetido 44, perdão, falei 12 vezes era do Shabat. Aqui 44 vezes na Torá
é repetido a proibição contra a idolatria. Peshe tekane a Torá leshem baruchu kaná. A Torá dá um apelido, entre aspas, para Deus. A Torá chama Deus de um Deus caná. Caná é um Deus zeloso, um Deus, entre aspas, um Deus ciumento. Alodeia, em relação, quando alguém segue uma idolatria a Deus, ele é ciumento. A mesma coisa que a gente usa em relação a seres humanos, em relação, por exemplo, o marido, a esposa, usa o conceito de ciúmes, é o mesmo conceito que a Torá usa para se referir ao sentimento de Deus em relação a uma pessoa que está seguindo uma idolatria. Yale belibecha shekinat akel ve'archakotelo nirtevu zulatim mitzad haovdim. Então, aqui, não ache que esse zelo de Deus e esse distanciamento que Deus quer que a gente tenha foi escrito só pelo lado dos adoradores, aqueles que estão fazendo a idolatria, que Hashem Baruchu, o Baruch Shemo, Ben Sheyavdu Otá Bnei Adam, ou Yavdu Malach, ou Galgal, ou Kohav, quer dizer, se a pessoa servir qualquer coisa, pode ser um anjo, pode ser os planetas, as estrelas, qualquer ser do mundo, ou Echad Mikol Bruav, ou qualquer outra criatura que existe no mundo, em Shum Tzad Tosefet Gerua Nofel Bazé Birvoto Baruhu. Não pensem que isso diminui a honra de Deus, que diminui em Deus alguma coisa. Deus nos livra a gente pensar, olha, se eu acreditar na idolatria, eu estou tirando força de Deus. Não tem nada no mundo, nenhum erro que a gente possa fazer que isso diminui a força verdadeira de Deus, que Tahlita Kavod Ve'aod Lo Nosav Velo Nigra Bishvil Davar. Não tem nada que pode diminuir a honra verdadeira de Deus, a glória de Deus, isso nada pode diminuir, nada pode tirar. Então, não pense que Deus nos livre. Essas proibições contra a idolatria é porque Deus ele está ciumento, que estão diminuindo o poder dele, estão diminuindo a força dele. Óbvio que Deus nos livre pensar dessa maneira equivocada. Avki she masav anarnu peulotav anshei agufot. Artedá, então quer dizer, nada que nós, seres materiais, podemos causar para diminuir alguma coisa de Deus. Artedá bemet, que kolinyanim meile nemarim alzad amekablim. Isso é em relação a nós. Deus não está preocupado com a honra deles. Hashem, o nome dele, Yud Kei Vav Kei, Hashem Ayah, Hashem Ove, Hashem Yeh. Deus, ele é o rei soberano, ele foi o rei soberano, ele será o rei soberano antes da criação do ser humano, durante a criação, e mesmo quando o ser humano deixar de existir, Deus vai ser o rei soberano e nada que a gente possa fazer no mundo pode diminuir o kavod verdadeiro de Deus. Então, Deus está preocupado em relação a nós que estamos recebendo, quer dizer, as mitzvot, Yomar ki be'et adam motzi atzmo legamrei umitpashet me'emunat Hashem baruhu umolir gufo umatpis machshevotav acharei haevel, porque a partir do momento que uma pessoa ela se afasta aqui da crença em um único Deus e começa lo aleino seguir conceitos idólatras, conceitos completamente equivocados, conceitos mentirosos. Lo yeraui klal leaniach bo shum bracha veshum tová. Deus não vai mais poder dar para essa pessoa bracha e coisas boas. Ele destrói o seu cli, o seu utensílio de receber brachot de Hashem. Quer dizer, todas as brachot que Hashem quer dar. É como uma chuva que está caindo e você precisa de um cli, você precisa de um utensílio para receber toda a brachá e todas as coisas boas que Deus ele criou o mundo para dar para a gente, e aquele que vai seguir as idolatrias, ele está destruindo toda a forma de receber as brachot verdadeiras de Hashem. Aval yerau iliania halav kol masheu efer habrachá, e Deus nos livre, ele acaba sendo propício para que ele receba tudo que é o contrário
das brachot e das coisas boas, veio a klalá, que são as maldições. A gente pega nas parashiot da Torá, duas parashiot da Torá, Parashá Berukotai, Parashá Kitavô, falam das klalot terríveis, maldições que vão recair sobre o povo judeu quando o povo judeu abandona os caminhos de Hashem, e Deus nos livre, acabam caindo em caminhos de idolatria. Vê a Meará também, outros tipos de maldição. A Halaim, Vekol Raot, quer dizer, as doenças e todas as outras coisas ruins. Que o Nitrahek Tachlit Arihuk Mikol Gvulei Atov, porque a idolatria é o afastamento de um oposto para o outro de toda a bondade e de toda a brachá. Se conectar com Hashem é a fonte de toda a brachá. Significa que se desconectar de Hashem é a fonte de toda a klalá, toda a maldição, todas as coisas ruins do mundo é o afastamento de Deus. O que quer dizer se afastar de Deus? Ou aqui na Emuná, Deus nos livre a pessoa acreditar numa idolatria, ou não acreditar em Deus, ou a pessoa, Deus nos livre também de se afastar das mitzvot, que são que conectam a gente com Deus, quando a gente se afasta das mitzvot, como falou as duas parashiot, a parashá Berukotai e a parashá Kitavô, começam a vir desgraças, começa a vir problemas, começa a vir dor de cabeça, toda a brachá que Deus tinha prometido começa ao contrário, se transformar em maldições, o céu não chove mais, a nossa produção não cresce, vai ter fome, vão ter inimigos vão atacar a gente, tudo isso está associado com o nosso afastamento de Deus, a gente está saindo do lado da brachá e Deus nos livre indo para o lado das maldições. Vialken, Lota seguiu que Imra Mikol Tzadav, o que vai alcançar a pessoa? O mal de todos os lados, por quê? Porque ele se afastou do Criador do mundo. Vialaderech Hamashal Yamer Alav Keilu Hashem Itbarach Sheu Adonatov Naselo Leoyev Viatzar Mimenu Kol Atovot. Deus nos livre, óbvio que não é isso, mas ele fala Derech Mashal, como aqui de uma forma figurativa, é como se Deus tivesse uma metáfora, como se Deus tivesse se transformado no inimigo dessa pessoa e vai bloquear, vai recolher todas as coisas boas que ele estava mandando até agora. Como se ele está com ciúmes, e daqui vem a expressão da Torá de ciúmes, como alguém que está com ciúmes e que vai querer se afastar, que vai odiar agora a outra pessoa, como acontece na prática no relacionamento, aquele relacionamento que começa a ter muitos ciúmes, começa a entrar ódio, começa a se afastar um do outro. Aqui também com Deus é a mesma coisa. Quando a gente dá motivos, entre aspas, para Deus ter ciúmes da gente, seguindo as idolatrias, seguindo as ideias não judaicas, abandonando as mitzvot de Hashem, então Deus ele começa a se comportar dessa maneira, entre aspas, quando a gente se afasta de Deus, Deus como um espelho, ele também se afasta da gente. O Be'aniho Avodato Ve'oved Etahirim, quando a gente abandona o serviço de Deus e vai servir as outras idolatrias. Infelizmente, até na nota de dinheiro está escrito In God We Trust, mas na verdade aqui devia estar escrito In Gold We Trust, né? Nós não seguimos Deus, a gente segue o ouro. Então, quer dizer, até a idolatria, que a gente já comentou algumas vezes nas aulas, do Corri Veot Miadi, a minha força, o meu poder que me trouxeram tudo. Tem muitas pessoas, infelizmente, escutei de uma pessoa que falou isso, de boca cheia, que tudo que eu tenho foi o meu esforço, eu que fiz, a minha inteligência, não tem nada a ver com Deus. Eu que consegui, porque eu me esforcei e eu consegui tudo que eu tenho na vida. A pessoa falou isso, saiu da boca dele essas palavras. Eu nunca tinha visto na minha vida as palavras da Torá se concretizarem da boca de alguém, falando que não tem nada a ver com Deus. Toda a brachá da minha vida, eu consegui com o meu esforço e com a minha inteligência. Isso é se afastar completamente de toda a brachá. Isso é ser um kafui tová. A pessoa está um negador das bondades do Criador do mundo, associando como uma idolatria. A egolatria
a idolatria de si mesmo. Ve'olam, aquel baruchu, lo yechayev lekol nivra. Deus não tem dívidas com nenhuma criatura, ao contrário, nós temos dívidas com o Criador do mundo. Velo ikane lebnei Adam, que beado le'achziram kulam. Porque Deus, ele não vai ficar sentindo esses ciúmes, ele pode tirar tudo o que ele deu para a pessoa. Im kol she'ar olam kulo letov vavo, ele pode reverter o mundo inteiro a hora que ele quiser. Ele pode reverter o mundo inteiro para o tov vavo, para aquela desordem original. A gente viu no comecinho da Parashá Bereshit, acabamos de recomeçar o Sefer Torá, na Parashá Bereshit, o mundo ele começou com o tov vavo, uma grande desordem. Se Hashem quisesse, assim ele voltava o mundo para o tov vavo, ele que mantém o mundo organizado, com todos os níveis de organização e de perfeição. Ele poderia facilmente, ele não tem dívida com ninguém, ele não deve nada a ninguém. A hora que ele quisesse, ele poderia voltar o mundo para o tov vavo. O be'anachat chefzo bebitul kasher bra'a be'anachat chefzo babri'a. Quer dizer, ele poderia anular toda a criação, porque ele teve um certo propósito para essa criação. Se o mundo quiser voltar todo para a idolatria, como aconteceu no Mabul, acabamos de passar para Shanoah. O que é o Mabul? Deus ele cria o mundo para que as pessoas possam receber a bondade dele, para que as pessoas possam se conectar com Deus. E o que fez aquela geração? Começa a acreditar na divindade dos astros, começa a se afastar de Deus, começa a não respeitar as outras pessoas. Deus ele não voltou o mundo para o tov vavo, mas afogou o mundo inteiro, mandou um dilúvio para apagar da face da terra toda a população. Aval yekane shemo baruchu be'akna'a al derech maseh bnei Adam. Então, Deus é chamado na Torá de ciumento, para a gente entender, quer dizer, todas as associações de Deus com sentimentos humanos, até com partes do corpo humano, a mão de Deus, o braço estendido, tudo isso é para a gente conseguir entender o que a gente causa nos mundos espirituais através dos nossos maus atos ou dos nossos bons atos. Lefi she'en beinehem sinag dolá kemi shemekane beish al shum davar, porque não tem ódio maior do que uma pessoa que causa em alguém amado o sentimento de ciúmes, ou mekane beisto, besnutá e maherim, Deus nos livre, alguém cometer um ato de adultério, e isso é o que mais causa no ser humano o sentimento de ódio. Então, semelhante a isso, óbvio que não é não dá para associar Deus com sentimentos humanos, mas só para a gente ter aqui entender o que a gente causa aos olhos de Deus quando a gente abandona a Torá dele, quando a gente abandona as mitzvot dele, e Deus nos livre, acaba indo para outros caminhos, às vezes, até indo para as idolatrias. V'alken nirtevu batorá dimionot eilo etzlo baruchu. Por isso que tem muitas comparações. Deus ele usa na Torá muitas semelhanças com atos e sentimentos humanos, que deixa e canes leozena shomea, para a gente conseguir escutar, para a gente conseguir sentir um pouco, internalizar o que é os sentimentos de Hashem, entre aspas, né? Tudo que a gente está causando espiritualmente quando a gente não anda nos caminhos corretos. Isso se aplica em qualquer época, em qualquer lugar. Pasharim banekevot, proibição tanto para os homens quanto para as mulheres. Aval dina over aleia benish beisha shehem beskilá. Quem transgride aqui essa proibição, ele recebe pena de morte por esquilá, por apedrejamento, que é a pena de morte mais rigorosa da Torá. Existem 4 penas de morte. Esquilá, o apedrejamento, é a pena de morte mais rigorosa. Einan eila bemakom maraui lamishpat. Obviamente que a aplicação de pena de morte já é especificamente só em condições quando tem o nosso Beit HaMikdash, quando tem o Sanhedrin, quando tem todas as condições dentro da terra de Israel. Shei
Eretz Anivheret, na nossa terra escolhida, só lá e só nos momentos onde a gente tem esse grande tribunal para poder julgar casos de Dinei Nefashot, casos capitais. Vamos só para a gente terminar mais uma mitzvah, mitzvah Peireta, mitzvah 88, mitzvah Hagigah Beregalim. Vamos parar de falar de idolatria, vamos falar de coisas boas, coisas felizes, que é a mitzvah da gente celebrar os nossos regalim. O que são regalim? As nossas 3 peregrinações. Regalim, literalmente, é a palavra peregrinar, que vem da palavra regel, que é pé. Então, a pessoa ela vai peregrinar para o lugar onde Deus escolheu. Vamos ver o que é essa mitzvah. Lahog Baregalim, a gente deve celebrar nas nossas 3 festas do ano. Lalot Laregel Lamigdash Shalosh Peamim Bashaná. Nós somos ordenados a subir nos 3 festivais, nas 3 festas, em direção ao Beit HaMikdash, lá em Jerusalém, 3 vezes por ano, Vehen Samur, Le Pesach, Shavuot, Vesukot, na véspera de Pesach, Shavuot e Sukkot. Não é no dia de Pesach, Shavuot e Sukkot, porque a gente não deve viajar nos dias dos Hagim, também tem santidade, paralelo com a santidade dos Shabbat, os Yamim Tovim, também a gente tem as proibições de Melachá, mas na véspera, alguns dias antes do Hag, as pessoas saem da sua casa e vão para Jerusalém para poder na Hog Sham, e lá a gente vai festejar, a gente vai comemorar o Shalosh Regalim Shenemar, como está escrito na Torá, Shalosh Regalim Tahog Li Bashaná, 3 festas vocês vão celebrar para mim no ano Bezrat Hashem. Em breve a gente vai voltar a poder fazer o Shalosh Regalim no nosso Beis Hamikdash lá em Jerusalém. Venhana Hagigau Shenale Sham Bekorban. Então a gente deve ir para Jerusalém. Como que a gente vai celebrar? O que significa celebrar o Hag? Então, celebrar o Hag significa levar korbanot para o Beit HaMikdash, oferecer sacrifícios, benakriveio shlamim lichvod Hag. A gente vai fazer um korban chamado shlamim. Por que esse nome muito interessante? Korban shlamim vem da linguagem shalom, paz. Por quê? Porque é um korban que faz a paz entre todo mundo. Alguns korbanot, eles eram inteiro queimados, quer dizer, eles eram oferecidos para Deus e completamente queimados no altar. Alguns korbanot, eles eram queimados e parte os koanim podiam consumir, e o shlamim, ele é um tipo de korban que todo mundo sai feliz. Uma parte, a parte interna, a parte das gorduras, era queimado no altar, uma parte da carne era dada para os koanim e uma parte da carne era dado para a pessoa, o dono do animal que trouxe ele, que é dessas pessoas que estão indo oferecer korban, eles vão receber de volta parte da carne depois da shritá, depois do abate, e o sangue era jogado no altar, tem todos os rituais aqui dos korbanot, a pessoa recebe parte da carne para consumir e ele vai se alegrar no Hag dele, comendo carne, bebendo vinho. Então, tudo isso é parte de festejar quando ele oferecia esse shlamim. É um korban chamado korban Hagigah, que inclusive a gente tem um zeicher, uma lembrança disso na nossa Keará de Pesach, que é aquele ovo que tem na Keará. Isso era uma lembrança do korban Hagigah. Quando a gente ia lá para o Beit HaMikdash, a gente levava um korban de festa para comer carne e para se alegrar com Deus. Venir pela mitzvazu Pamaim Batorá, 2 vezes se repete essa mitzvah na Torá. Ve'amru zichrono livrachá b'masechet Hagigah, e os nossos sábios falam no tratado de Hagigah, Shalosh mitzvot nitztavu Israel baregel, Hagigah, Reia e Simcha. Então, tem 3 mitzvot que a gente vai cumprir quando a gente vai lá para o Beit HaMikdash, no Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot e Sukkot, que é Hagigah, que é a gente festejar oferecendo esse korban. Reia é a mitzvah de ser visto no Beit HaMikdash, quer dizer, da pessoa estar presente lá no Beit HaMikdash.
e a mitzvah de simcha, da gente estar alegre. Tem, inclusive, um korban chamado korban simcha, que é um korban de alegria. Mishorshei mitzvazu, vamos ver a raiz aqui dessa mitzvah interessante. Lefi sheinu betin lavo beyadayim reikanim lefanav baruchu. Não é bonito vir com as mãos vazias para falar com Deus. É que nem aquela história de uma pessoa que vai visitar a casa nova do amigo e o amigo está explicando o caminho e falou, olha, você vem, quando você chegar no meu prédio, você toca o interfone com o cotovelo e aí eu vou abrir a porta para você, aí você chama o elevador com o cotovelo, e aí você abre a porta, quando você chegar na minha casa, você toca a campainha com o cotovelo. E aí a pessoa pergunta, por que eu vou fazer tudo com o cotovelo? Falou, você não vai vir de mãos vazias na minha casa, né? Então, Deus nos livre, mas seria aqui uma comparação, a gente não pode visitar a casa de Deus de mãos vazias. Toda a brachá que a gente teve durante o ano, a gente tem que ser agradecido para Deus, a gente tem que levar um presente para Deus. Ah, mas Deus precisa de presentes? Óbvio que Deus não precisa, mas nós precisamos dar para Deus presentes pelo akaratatov, pelo reconhecimento. Ele é o dono de tudo, ele é o dono de toda a brachá, de todo o sucesso que a gente teve durante o ano. É proibido visitar a casa de Deus de mãos vazias, sem levar um presente para Hashem. Afalpi sheimet, que em Notzarir davar meiadeino, Deus não precisa de nada das nossas mãos, como está escrito no Teilim, im erav lo marlach. Se Deus estivesse com fome, ele não ia contar para você, porque a gente não tem nada que a gente pode dar para Deus, não falta nada para Deus. Afal pequeno, bedimion marchevoteino, na imaginação dos nossos pensamentos, a gente vai imaginar como se a gente está diante de Hashem, Vaemet she a nefashot krovot elatov bamakom ha'u yoter mishar mekomot. E a verdade é que dentro do Beit HaMikdash, da casa de Hashem, a gente está mais próximo do bem do que em qualquer outro lugar do mundo. Veor pnei melech nogea alechem sham. E o brilho da face do rei brilha para as pessoas que vão lá. Então, quer dizer, só o ato de entrar no Beit HaMikdash já mudava a pessoa nunca saía do Beit HaMikdash da mesma maneira que ela entrava, ela saía iluminada do Beit HaMikdash. Ve'alken raui lanu lasot maseh a korban baeta, e por isso que é correto você oferecer um korban nesse momento que Bifeolata Korvan, Nitkan Lekabalata Tová. A gente está se preparando de novo. Eu estou me transformando num utensílio para poder receber a brachá que Hashem quer dar para a gente. Não que Deus precisa do meu korban, mas eu preciso para me transformar num utensílio para receber a brachá de Hashem. Vetitalena Shoteino Mala Mala, e a gente vai estar se elevando espiritualmente, que Moshe Nirtov, Bezrat Hashem, como a gente vai ainda escrever muito nas próximas mitzvot da Torá. Medinei a mitzvah, vamos ver rapidamente algumas leis dessa mitzvah. Shamru zichrono livracha, shekorbanot eilu ein lahem shiur. Esses korbanot não tem medida máxima de quantos korbanot a gente pode oferecer e também não tem medida mínima. Eila filo echad yaspik, um único korban que a pessoa levou já é suficiente. O beemá, o of, pode ser um animal, pode ser um pássaro, tor ou gozal, pode ser até uma pomba, quer dizer, pássaros pequenos também poderiam ser. Veshechayav lalot lerushalayim, al kol panim bekorban beyadó, e ele precisa subir para Jerusalém, levando o korban na sua mão, ou bekesef sheikne lo korban berushalayim, ou levando o dinheiro que ele vai usar para comprar os seus korbanot em Jerusalém, aval bishve kesef eino patur, mas não pode ter um objeto que tenha valor de um korban, não, tem que ser ou com o animal ou com dinheiro para comprar o animal. Não adianta um objeto doar para o Beit HaMikdash, um objeto no valor de um animal, não é isso que Hashem pediu. Hashem pediu um korban. Veim lo ikriv korbanot beyom rishon, se no primeiro dia do Hag ele não ofereceu o seu korban, sheyesh lo tashlumim, a gente tem reposição,
a pessoa pode, no dia seguinte, oferecer o Corban. Kol Shiva, na verdade, durante os 7 dias, tanto em Pesach quanto em Sukkot, que o Hag são 7 dias, durante os 7 dias a pessoa perdeu o primeiro dia, o ideal, obviamente, é não deixar o Yetzer Hara entrar na história, já oferece no primeiro dia, já cumpre sua obrigação, se não ofereceu, tem os 7 dias para cumprir a mitzvah, o Bilvat Yehu Sham Beyom Rishon mais, ele tem que estar presente no primeiro dia. Desde o primeiro dia do Hag, os homens têm que estar presentes. Veyeter Pratea Mevoarim Bemaseret Hagigah, todos os detalhes no tratado de Hagigah. E só para a gente fechar, Noeg Besman Abayt, infelizmente é uma mitzvah que a gente só pode cumprir na época que a gente tem o nosso Beit HaMikdash de pé, que Bezrat Hashem, em breve, a gente vai, todas essas dificuldades, todos esses sofrimentos, vão levar para a união de Am Israel, para aumento das filot, aumento das brachot, e a gente vai ter o mérito de reconstruir, Bezrat Hashem, em breve, o nosso Beit HaMikdash, Bezharim, Aval Lo Banekevot, os homens têm essa obrigação, mas as mulheres não têm essa obrigação de largar tudo para ir para o Beit HaMikdash. Velo Kol Harim também, nem todos os homens. Existem algumas exceções aqui da Torá, Sheriger Besumá, uma pessoa que é manca ou uma pessoa que é cega, Afilo Mechad Meinai, mesmo cega de um dos olhos, ou Rolê, uma pessoa que está muito doente, Vezaken, alguém muito idoso, Veanu Garbe, Sheno Yaholalot Beraglav, uma pessoa que ele não está acostumado a esforço físico de ter que andar, ter que caminhar até Jerusalém. Kulam Turim, todos esses estão isentos dessa mitzvah da Torá. Vechem Tumtum, Veandróginos, Veavadim. Também, pessoas que têm dúvida qual é o sexo, pessoas que podem ter os 2 órgãos, ou que têm algumas anomalias que não dá para saber qual é o sexo da pessoa, e os avadim, os escravos, também estão isentos dessa mitzvah. Aval, kol she'aras harim, hayavim, todos os outros homens estão obrigados, afilo yesh lahem, o manut mechoar, mesmo que eles tenham algum trabalho feio, que a gente poderia pensar que não é bonito essa pessoa ir lá para o Beit HaMikdash, kegon, kamtzan, a pessoa que recolhe estrume para ganhar vida, o Metzarev, Beabdan, o ferreiro, a pessoa que curte couro, que trabalha com cheiros muito ruins, Matharim, Gufam, não tem problema nenhum, eles devem limpar bem o seu corpo, tomar um bom banho, trocar suas roupas, o Malbusham, e colocar roupas novas, Veolim Lifnei Hashem Etbarach, e eles vão cumprir a mitzvah, vão subir lá para a casa de Hashem, Vechem Mekubalim Lefanav Keshiar Israel, eles são recebidos por Hashem, como qualquer outra pessoa de Am Israel. Shetinufa Nefesh, Uamamis Bnei Adam Lifnei Amakom. Deus odeia não sujeira do corpo, Deus odeia sujeira da alma. Pessoas que não andam nos caminhos corretos, pessoas que não são pessoas que fazem bondade, que cumprem as mitzvot. Isso Hashem ele não gosta. Não é a sujeira do corpo o problema. Velom manut, não o trabalho que a pessoa tem. A gente não tem que ter vergonha de nenhum trabalho que a gente faz, a gente tem que ter vergonha de ser desonesto e não cumprir as mitzvot. Todo momento que a pessoa é honesta, ele não tem que ter vergonha e ele vai visitar a casa de Hashem. A pessoa que foi na casa de Hashem e não levou korban, ele deixou de cumprir mitzvah positiva da Torá, vegama varalav, ele também está fazendo uma transgressão da Torá, shenemar, que está escrito, lo ire panairekam, não vejo a minha face de mãos vazias. Quem veio de mãos vazias deixou de cumprir essa mitzvah positiva de Hagigah, de levar o seu korban, de festejar para Hashem, e também fez uma transgressão da Torá de não aparecer diante de Hashem de mãos vazias. Shavua Tov.